a gente tem que falar sobre um dos erros mais comuns que existe no final das contas dentro da sua agência para ela não sair, né, do ticket de 300 para R$ 1.000. Então, o erro mais comum de uma agência que não cresce é não saber precificar, beleza? Não saber precificar, tá? Então, o erro mais comum, tudo que a gente olha, tudo que a gente vê aqui é porque essa agência ela não sabe fazer conta. Infelizmente, ela não chega na conta correta, tá? Normalmente, ó, muita gente acha que cobrar mais significa fazer uma mudança radical no serviço que presta, tá? Mas a verdade é que o erro está em você não fazer a conta. Você não chegou no preço certo, tá? Então aqui começa, tá? Aqui começa. Cobrar mais significa uma mudança radical no serviço. Esse é um erro, tá? Então, no final das contas, você precisa botar no papel a sua conta, beleza? E aí vem a grande pergunta: como você precifica o seu serviço, tá? Você já parou para calcular de fato o que você realmente entrega como serviço da agência? Muitas vezes, até o último passo aí, muitas vezes você está subestimando o tempo de execução ou negligenciando, talvez não seja negligenciando a palavra, mas omitindo da sua planilha barra cálculos algumas entregas para clientes, tá? Então, normalmente, quando a gente fala do erro mais comum, é que as agências, as pessoas não fazem conta. Cara, você ou não precifica o serviço, ou se precifica, você não chegou nos valores de fato, ou se você tem um valor de fato, você subestima o tempo de execução ou falta algum item ali dentro. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu tive esses tipos de problema ao longo da minha jornada. Toda vez que eu olho na planilha de precificação, eu vejo alguma coisa que está faltando, algum tempo que está desalinhado, alguma coisa que a gente entrega a mais e que não está na planilha. Pô, tem gente que não tem lá o tempo de atendimento, tem gente que não coloca o tempo que atende o cliente no WhatsApp, não coloca o tempo de reunião, não coloca o tempo que demora para poder montar um relatório para apresentar para o cliente. O cara só coloca o tempo de apresentação do relatório. O cara não coloca o tempo que ele tem que fazer revisão nas campanhas que ele mandou para o cliente aprovar. O cara não coloca o tempo que ele tem para se deslocar para fazer uma reunião presencial. Tem vários itens que, se você for de fato olhar com uma lupa o seu dia a dia, tudo que você faz, por exemplo, estar em uma live como essa, tá na sua precificação? Você fala, não, Ricota, por que estaria na minha precificação? Tá errado. Porque isso aqui são 2 horas que você está em um treinamento, que por acaso acontece no YouTube, online, de forma gratuita, né? Com seu influencer aqui favorito do mundo de agências, né? Mas é um tempo de treinamento que você está colocando que custa para sua empresa. Tua empresa, tua agência, tá pagando para você estar aqui agora. Ah, Ricota, mas eu tô trabalhando no mesmo tempo que eu tô te ouvindo. Eu entendo que você não consegue fazer as duas coisas simultaneamente com o mesmo foco. Mas possivelmente você deveria estar aqui 2 horas que a empresa está pagando do meu salário para estar num treinamento. Então essas 2 horas deveriam estar embutidos ali. 2 horas de treinamento, todo mês eu tenho 8 horas de treinamento no YouTube com o Ricota por mês, que a empresa tem que estar pagando. E aí, em termos de precificação, tá? Então, quais são os princípios da precificação? Existem, eu acho que 3 coisas aqui que você precisa saber para poder pensar. Então, quando se trata de definir preços para os serviços de uma agência, é crucial entender que a precificação não deve ser uma cópia de concorrentes ou de instituições do mercado. Jamais copie, não deve ser uma cópia, tá? Então vou botar até dessa forma aí. Valeu, Rafael. Falou, Ricota, você é monstro, parabéns. Tamo junto, meu amigo. O mantra
deve ser, o seu preço é único, beleza? Isso significa considerar uma série de fatores específicos para a sua agência. Então, série de fatores para a gente poder levar aqui e o seu preço é único, tá? Mantra sempre, jamais copie dos outros. Existem três, tá? Três fatores que você tem que levar em consideração. Primeiro item aí que a gente tem, que é importante você ficar de olho: custos operacionais, fixos e variáveis, tá? Então isso aqui normalmente já muda, beleza? Então assim, a base do seu preço começa, e aí entra na parte da inflação, começa com uma compreensão clara de custos, dos custos, tá? Dos custos operacionais, que incluem tudo o que é necessário para manter a agência funcionando no dia a dia. Além disso, os custos fixos, né, como aluguel, condomínio, se for um prédio, IPTU, salários da administração, tipo você, leia-se você, tá? Seu salário, tá? E variáveis, como comissões de vendedores, em alguns casos algumas ferramentas, mas acho que vou deixar ferramentas de fora. Custos de marketing, né? O quanto você paga de anúncios, tá? Também devem ser calculados, ok? E esses são elementos que você pode ficar sempre de olho. Então aqui pode ter o pessoal da limpeza também, ó, limpeza, né? Uma pessoa que está trabalhando ali como custo fixo. Deixa eu ver, advogado. Advogado pode estar invariável também, porque às vezes, cara, se você não pagar um advogado de forma mensal, ele pode entrar como variável. Toda vez que você aciona ele, tem uma despesa variável, tá? Então vou botar aqui, ó, contador, que normalmente você paga aqui, e às vezes no variável pode estar o advogado, tá? Advogado. No caminho que a gente está aqui da Mestre, a gente paga o escritório de advocacia valor mensal, então ele entraria como custo fixo aqui da empresa, tá? Então, isso é importante você ter de olho, ficar assim no seu radar, beleza? Próximo item, a gente tem a margem de lucro, tá? Então, a margem de lucro passa a ser um item importante para a gente poder olhar também. Na margem de lucro, sobre este tipo de custo, né? Esse tipo de valor, é importante você notar que o seu conceito é sobre o quanto vai sobrar para o seu bolso, tá? Não é nem para o bolso da empresa, porque senão a pessoa da empresa. Então, o conceito da margem de lucro é essencialmente isso, o quanto sobra para você pós todas as despesas, tá? Então é importante que você tenha essa margem clara, né? Uma margem bem definida é crucial para garantir a sustentabilidade e crescimento da agência. Então, cara, quando você define uma margem de lucro e exercita aquela margem de lucro no seu preço, sobra o dinheiro e desse dinheiro, tá? Normalmente é da margem, é do lucro, tá? Do lucro que vem o salário do dono e vou botar assim, a reserva de emergência, que você precisa ter uma reserva de emergência na sua agência, e também os valores para investimentos futuros. E aqui pode ter contratações, equipamentos, eventos, treinamentos e etc, tá? Então os investimentos vêm do lucro. Se você não garantir o seu lucro, não adianta nada. Beleza? Então se você não tiver no teu cálculo uma margem de lucro, você não recebe um bom salário, você não consegue investir em um treinamento, em um evento que você queira ir, um mastermind que você quer participar, o Agência 10X que você sempre sonhou em participar do Agência 10X, fala, pô, mas nunca tenho dinheiro, porque você não exercita o lucro. E por fim, aí a parte mais chata são os impostos. Eu gosto sempre de falar assim, eu não concordo com a nossa tributação, acho que tá horrível, acho que tá ficando cada vez pior, tá ficando cada vez mais hostil,
né? A gente só é taxado, mas se você souber fazer contas, o impacto é menor, tá? Por quê? Porque você de fato chegou no número certo. O imposto é um dos maiores vilões, ele é vilão sempre, né? Mas é um dos maiores vilões do empresário amador. O empresário amador se ferra, porque ele não faz a conta e aí ele não tem a dimensão do quanto que ele vai ter que pagar de imposto. E aí a hora que vem o imposto grande, ele não tem como pagar, ele deixa o imposto de lado e vai fazendo uma bola de neve. E você tem que ser inteligente, você tem que fazer a conta. Você não pode ser o trouxa que vai chegar ali e vai botar o dedo pro alto, ver para onde que está o vento e não vou considerar isso na minha precificação. Então, dependendo da sua localização, escolha tributária, porque você tem algumas coisas de escolha tributária, você pode ser simples, você pode ser lucro real, lucro presumido, né? Algumas, né, e localização, dependendo da cidade que você tá, você paga um determinado ISS, porque nós estamos dentro de serviço, é importante você ficar de olho aqui, ó, impacto no ISS. Se você não sabe, tá? Às vezes na sua cidade o ISS é X e na cidade vizinha, isso que acontece aqui em São Paulo. Tem muita empresa em Alphaville, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Muita empresa sai de São Paulo e vai para Alphaville justamente porque o ISS de Alphaville é menor. Quando você olha o ISS de São Paulo, a gente está por volta de 4 a 5%, dependendo da categoria que você está. Em algumas raras categorias eles baixaram para 2%. Mas em Alphaville você paga um ISS de 2%. Então, cara, uma empresa que quer fazer um bom planejamento tributário tem que contratar uma consultoria tributária para dar essas dicas para elas, tá? Então, essa escolha pode ajudar você a ter uma melhor margem ou então cobrar um preço menor para poder ser mais competitivo no mercado. Beleza? Então, são escolhas tributárias, né? Escolhas tributárias que a gente acaba fazendo. Podem, deixa eu ver, dependendo da sua localização, escolhas tributárias, os valores podem ser diferentes, tá? Então, é importante você estar antenado nessa informação e buscar uma ajuda profissional para o dia a dia. E aí, quando a gente olha, né? Até vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Sazon do Ricota. Sazon do Ricota. O lucro é o nosso oxigênio, beleza? Sem ele, não há vida na sua agência. Então não adianta, tá? Se você não definir uma margem de lucro, se você não escolher muito bem o que você vai fazer, tua empresa quebra. Se você não mirar no lucro da tua empresa, aqui a gente não é ONG, né? Eu não vivo de doações do governo ou de outras pessoas. Se eu não tiver lucro, eu não consigo pagar o meu salário, eu não consigo investir na agência, eu não consigo crescer. Então o lucro é o nosso oxigênio. Eu tenho que estar respirando o tempo todo, tá? Para poder munir a minha empresa de crescimento. Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal. Toda terça-feira tem live por aqui. Dá o joinha para apoiar também aí o seu produtor de conteúdo favorito. Próxima terça-feira estaremos por aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima.